Muito bem, chegamos então ao nosso quinto processo, que é planejar as respostas aos riscos. Quinto processo do nosso capítulo 11, então a área de gerenciamento dos riscos. Esse é o último processo de planejamento, não o último de riscos, né? Porque ainda temos que implementar na execução e ainda temos o controle, controlar os riscos, monitorar os riscos em monitoramento e controle. Mas é o último processo de planejamento, que significa que aqui você vai fechar o seu plano de risco completo com todos os seus anexos, com todas as informações necessárias, a linha de base dos riscos. E aí você vai poder partir para execução, é o próximo passo, onde nós teremos o 11.6, em que você vai implementar as respostas, tá? Então, implementar essas respostas aqui. Nosso planejamento das respostas, ele envolve você ter realizado a identificação e análise, né? Porque não tem como eu responder alguma coisa que não foi identificado, e também não adianta você sair criando respostas se não foi feita uma análise adequada. Então, tivemos nosso plano dos riscos, que você já está bem familiar, identificamos o máximo de risco possível, fizemos nossa análise qualitativa, muitas vezes opcional análise quantitativa. Dessas duas análises eu vou poder planejar as nossas respostas. E o que é esse planejar as respostas, então? É o processo de desenvolvimento de opções e ações para poder aumentar as oportunidades, ou seja, maximizar, aproveitar as oportunidades e poder reduzir, minimizar, mitigar ou mesmo eliminar as ameaças aos objetivos do projeto. Envolve você identificar e designar um responsável, que é o nosso Risk Owner aqui, e nós definimos qual vai ser a resposta também para cada um dos nossos riscos, tanto para os riscos individuais, quanto para os riscos que são riscos gerais do projeto também. Entradas, ferramentas e técnicas e as nossas saídas em detalhes. Então, o último processo de planejamento recebe o plano, recebe os documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e os nossos ativos de processos organizacionais, especialmente ativos de processos, que é muito valioso aqui as informações em relação a lições aprendidas, a projetos passados, que respostas funcionaram, quais não funcionaram, como é que elas foram implementadas, não é? Temos que isso aqui vai gerar atualizações nos nossos documentos de projeto e, olha só, eventualmente solicitações de mudança. Por quê? Solicitações de mudança porque uma vez que eu planejar a resposta, pode haver alguma mudança no escopo, pode haver uma mudança no cronograma, no orçamento, em qualquer uma das linhas de base ou dos planos de projeto que já foram definidos nos processos anteriores. Se eu decidir, por exemplo, que eu vou contratar um seguro aqui como resposta, eu vou precisar modificar pelo menos o meu orçamento, né, para pagar aquele seguro. Mas pode ter atividades no cronograma, pode ter uma entrega no escopo, no EAP. Se você decidir que você vai precisar de sobressalente, você decidir que você vai precisar de 2 fornecedores. Então, as respostas aos riscos aqui podem levar a solicitações de mudança. E ela vai atualizar também documentos de projeto, que é o nosso próprio registro de riscos, que agora, além de tudo que ele já continha, ele vai conter também as nossas respostas aos riscos, ok? Então, atenção que para a saída não tem apenas o registro de riscos, mas também atualizações dos planos e solicitações de mudança, ok? Vamos lá. Então, opinião especializada, já conhecemos bem, coleta de mais dados para permitir responder adequadamente. Vamos ver tudo isso em detalhes nos próximos slides. Temos habilidades interpessoais da equipe, especialmente facilitação, realização de reuniões, workshops. Estratégias para riscos negativos, estratégias para riscos positivos, estratégias para riscos gerais do projeto, respostas de contingência. Vamos analisar os dados todos que a gente coletar e tomar decisão sobre quais são as melhores respostas que nós vamos implementar. Vamos lá. Então, entradas, o nosso plano de gerenciamento do projeto, especialmente o plano de gerenciamento dos riscos aqui, mas provavelmente vou olhar vários dos outros planos, né? O plano de recurso costuma ser muita fonte de risco, o plano de aquisições, que vai nos ajudar também nas análises e nas respostas, o plano do escopo, o plano do cronograma, o plano do custo e outras áreas de conhecimento aqui conforme necessário. Documentos de projeto, anexos desses planos, né? O cronograma, estrutura analítica do recurso, estrutura analítica do projeto, calendários, registro de riscos, especialmente o nosso registro de riscos, né? Que foi elaborado e atualizado nos processos anteriores, então registro de
riscos aqui também, muito importante. Fatores ambientais da empresa, então podemos ter alguma política em relação a respostas. Sempre responder riscos relacionados à segurança do trabalho, não importa se é pequeno, se é alto, se é... Eu não quero risco de segurança do trabalho. Aí é um fator ambiental da empresa, uma política que sempre que for do tipo trabalho, segurança do trabalho, você vai ter que responder, independente da análise. Por exemplo, né? Ou poderia ter outras regulamentações, outras definições aqui obrigatórias. Você lembra o que é fatores ambientais da empresa, certo? Fatores ambientais da empresa são aqueles elementos que estão fora do controle da equipe do projeto, do gerente do projeto. Você não pode escolher. Se alguém disse para você que você tem que responder quando for segurança do trabalho, você vai responder e não tem opção. Onde nós temos margem de manobra aqui são nos ativos de processos organizacionais. Esses você pode usar se quiser, eles são opcionais. Então, eu quero dar uma olhada no registro de risco do último projeto parecido com esse meu. Ou quero dar uma olhada em lições aprendidas, em histórico, em templates, em orientações que possam me ajudar aqui no projeto, mas que não são obrigatórias, ok? Ferramentas e técnicas. Opinião especializada, você já conhece muito bem, né? Opinião especializada é perguntar para alguém que conhece mais do que a gente. Pode ser uma opinião especializada interna ou pode ser externa. E é muito valiosa, sempre que você puder utilizar. Eu vou coletar dados para as respostas, ok? Você já viu que coleta de dados e análise de dados aparece em muitos dos processos, né? Mas não custa eu te chamar a atenção mais uma vez aqui, que essa coleta de dados, a análise de dados, ela é sempre pertinente àquilo que a gente está discutindo no momento. Então, aqui a gente está nas respostas. Eu vou coletar dados em relação às respostas. Dados que me permitam tomar respostas melhores. Isso pode ser através de entrevista. Eu quero conhecer melhor que risco é esse, que risco técnico é esse, por exemplo, para eu conseguir respondê-lo melhor. Eu quero conhecer, talvez, informações ali através da documentação. Então, essa informação de documentação aqui poderia nos ajudar também no nosso projeto, fazer uma revisão de documentação. Eu vou analisar esses dados que eu tenho, porque não adianta simplesmente eu ter as respostas aos riscos se elas não forem efetivas, né? Eu preciso também ter uma eficiência no uso dos recursos. Então, vou fazer análise de custo-benefício, análise de alternativas e cenários. Em tudo isso, a sua equipe vai estar participando, então a gente vai ter facilitação, comunicação, liderança, workshops, maneiras de poder ter a contribuição das pessoas que vai nos ajudar aqui no nosso registro, na nossa resposta aos riscos, ok? E aí nós temos dois grandes grupos de estratégias. As estratégias de risco para ameaças, que são os riscos negativos, e as estratégias de risco para as oportunidades, que são os riscos positivos. Basicamente, essas respostas são muito parecidas, mas você precisa fazer separadamente, primeiro para o negativo, depois para o positivo. Nós temos o eliminar ou evitar. Então, eliminar ou evitar. E o que significa eu eliminar? Eliminar ou evitar, eu preciso tratar a causa raiz. Eliminar a causa raiz para que o risco não possa mais acontecer. Um exemplo disso, né? Eu tenho o risco de que o meu fornecedor não consiga terminar a parte dele do projeto. Eu quero evitar esse risco. Não quero. O risco é muito alto, eu não quero ter esse risco. O que eu faço? Eu elimino o fornecedor, não vou ter fornecedor. Aí eu eliminei a causa raiz. Não tem mais aquele risco, ele não existe. Pode surgir um risco secundário, né? Por causa da resposta, de que agora eu vou fazer internamente, aí tem o novo risco de a minha equipe não conseguir terminar na data. Mas não existe mais risco de o fornecedor não conseguir terminar, porque não tem mais fornecedor, ok? Então, eliminar, evitar, tirar a causa raiz. Às vezes isso é possível, às vezes não é possível, tá? Tem o transferir. Transferir significa que outra pessoa vai responder o impacto. Então, um terceiro vai responder o impacto. A chance de acontecer é a mesma e a probabilidade, o impacto é a mesma, né? Então, a chance é a mesma, o impacto, o resultado é o mesmo, mas quem vai pagar é outra pessoa. Então, se eu fizer um seguro, um hedge, uma cláusula contratual, a chance de acontecer o risco é a mesma, mas eu não vou pagar por aquilo. Faço seguro do meu carro, a chance dele ser roubado é o mesmo, o impacto dele ser roubado é o mesmo, que é o valor do meu carro, digamos 50 mil, mas quem vai pagar é a seguradora agora, em troca, obviamente, de um prêmio, né? Você vai ter que comprar um seguro.
Nós temos o mitigar. O que é mitigar? Eu posso reduzir a probabilidade ou o impacto, ou ambos. Minimizar, reduzir, mitigar a chance ou o impacto de ocorrer. Então, eu quero diminuir a probabilidade do meu computador falhar enquanto eu estiver dando aula. Minimizar a probabilidade de ele falhar. Como é que eu faço? Eu posso fazer upgrade, posso fazer manutenção preventiva, todas essas coisas diminuem a chance ou a probabilidade aqui do meu computador falhar. Eu quero diminuir o impacto se o meu computador falhar. Então, se o meu computador falhar, ele vai falhar com a mesma chance, mas eu quero diminuir o impacto. Eu posso levar um pendrive com os arquivos no bolso, por exemplo. Então, se o meu computador parar de funcionar, eu tenho um pendrive, não vai ser a mesma coisa, né? Porque talvez não tenha todos os recursos, mas eu vou diminuir o impacto, não cancela a aula. Eu vou poder dar aula também, mas vou dar aula com um pendrive e não com o meu computador. Ok? Então, a probabilidade e o impacto. E posso fazer as duas coisas, né? Posso diminuir a probabilidade, fazendo upgrade, manutenção, modificações aí no meu computador, e também mexer no impacto, tendo um pendrive, ou tendo um backup, tendo alguma outra coisa que reduz o impacto caso o meu computador pare de funcionar. Ok? Aceitar. Aceitar é não fazer nada em relação ao risco. Eu posso ter uma aceitação que a gente chama de passiva, eu não faço nada mesmo, ou eu posso ter uma aceitação ativa, em que eu coloco uma contingência de recursos lá nas reservas. Não está diretamente atrelada a esse risco aqui, mas eu salvo um dinheirinho ali caso alguma coisa dê errado, ou pode ser uma reserva de cronograma também, ok? E temos uma quinta estratégia, que é uma novidade do Guia PMBOK sexta edição, que é escalar, porque muitos dos riscos, né, o gerente do projeto não conseguia tomar nenhuma das ações anteriores aqui. Era um risco que precisava ser escalado para níveis superiores da empresa, ou níveis superiores do projeto, né? Pode ser o seu patrocinador, enfim, porque tem alguns riscos que eu não tenho como responder ali internamente no meu projeto, como por exemplo, eu poderia ter um risco econômico, da economia inteira ter problema, e aí não dá para eu tratar aquilo no meu projeto, né? Melhor que a organização trate disso como risco corporativo, para ela tomar medidas que protejam não só a operação, mas todos os projetos da organização. Então, vou escalar isso para um nível superior, ok? Nas nossas estratégias de risco positivo, a gente tem basicamente a mesma coisa, só que é o contrário, né? Porque aqui eu quero aumentar e maximizar. Então, no explorar, significa garantir. Garantir que aquele risco vai acontecer, um risco positivo. Então, é o contrário do nosso eliminar ou evitar. Então, eu tenho o risco de que possa estar disponível 2 programadores a mais, e isso aceleraria o meu projeto. Eu não quero esperar, eu quero ter certeza que eles vão vir trabalhar no meu projeto. Eu vou lá falar com o chefe deles e vou explorar essa oportunidade, obter a nomeação deles assim que eles saírem do projeto anterior. Eu posso compartilhar. O compartilhar, que está aqui embaixo, é como se fosse o contrário do transferir. Então, compartilhar é o nosso contrário aqui do transferir. O que significa? Compartilhar, eu posso ter uma joint venture, ou uma parceria, porque eu não consigo fazer a coisa sozinho, né? Muitas construtoras fazem isso, eu vou fazer uma grande obra, e eu não consigo pegar a obra sozinho, eu vou pegar um parceiro e compartilhar isso aqui. Quando eu vou neste compartilhar, a gente vai transferir uma parte dos ganhos daquilo lá. Então, os ganhos vão ser divididos entre a gente agora em termos de compartilhar. Eu tenho uma outra estratégia que seria melhorar. E esse melhorar para a gente é como se fosse o contrário do mitigar ou reduzir, certo? Então, eu posso melhorar ou aumentar a probabilidade e o impacto usando essas nossas estratégias aqui de melhorar. Então, o contrário de mitigar ou reduzir. Então, eu posso tanto aumentar a probabilidade quanto o impacto. Eu quero ter um desconto com o meu fornecedor. Como é que eu faço para aumentar a probabilidade de ter desconto? Eu posso conversar com outros projetos aqui e a gente fazer a compra tudo junto, porque daí o volume vai ser melhor e a chance dele dar desconto é maior, ok? Ou poderia mexer no impacto. Então, poderia mexer no impacto, que se o meu fornecedor me der um desconto, aquilo lá tem um impacto muito grande ou muito positivo sobre o meu orçamento, ok? E temos o aceitar.
que é basicamente a mesma coisa, tanto para ameaça como para a oportunidade, né? Então, tem um risco positivo, um risco de eu conseguir acelerar o meu projeto por algum motivo e eu vou esperar se acontecer bem, se não acontecer, amém. Ou os riscos positivos que eu não tenha resposta e que aí eu desejo escalar para níveis superiores, assim como a gente viu na nossa estratégia para riscos negativos, ok? Então, riscos positivos e riscos negativos. Faz um resumo dessas estratégias aqui, que é muito importante você entender e usar exemplos como os exemplos que eu te dei. Então, cria outros exemplos, né? Ah, mas se eu fosse, por exemplo, fazer um protótipo, que tipo de estratégia é essa? Ah, se eu fosse, por exemplo, ter 2 gerentes de projeto, que tipo de estratégia é essa? E cataloga aqui nas suas estratégias, coloca a resposta aí, coloca a justificativa, joga lá no grupo, deixa os comentários aí também se tiver dúvida. Outras ferramentas. A gente tem respostas de contingência. Resposta de contingência é aquilo que vai ocorrer apenas em um determinado momento, situacional ou contingencial. Então, são algumas respostas que eu não vou implementar, só vou implementar se ocorrer um determinado gatilho. O seguro é uma resposta ao risco que eu já vou implementar. Essas de contingência é algo do tipo se, então. Então, se a gente sofrer um acidente de trabalho, aí nós vamos implementar a contingência para minimizar o dano daquilo. Mas eu tenho uma resposta ao acidente de trabalho que é preventiva e proativa, que era o nosso slide anterior. Então, no slide anterior, a gente tem respostas que são preventivas, proativas. Eu vou implementar a resposta antes que o risco aconteça. As respostas de contingência é, depois que o risco aconteceu, o que eu vou fazer para remediar? De uma maneira aqui reativa, né? Remediar que já aconteceu o problema. Eu posso ter isso lá detalhado também. O Kia PMBOK 6ª edição ainda coloca estratégias de risco geral, porque aquelas estratégias que a gente estava vendo no slide anterior, você faz para cada risco. Entro em cada risco, digo qual a estratégia para ele e faço isso um por um. Mas eu também tenho riscos gerais do projeto, como poderia talvez ser um risco ambiental, um risco de imagem, um risco legal, alguns riscos que afetam várias áreas do projeto, e não um risco específico de um ponto do escopo, do cronograma ou de um recurso. Eles também precisam de estratégias e as estratégias são as mesmas das anteriores. A gente vai eliminar, aceitar, mitigar, transferir ou escalar. E eu tenho o processo de tomada de decisão para poder escolher a melhor estratégia, né? Muitas vezes você tem múltiplas estratégias de risco, o gerente do projeto vai decidir qual vai ser implementada, ou vai usar unanimidade, votação, qual é a forma de tomada de decisão que a gente vai ter. Para conseguir chegar na nossa principal saída, né? Que envolve as atualizações do registro de risco, decisões contratuais, atualizações dos outros documentos de projeto. Então, aqui no registro de riscos, a gente basicamente vai adicionar as respostas e as respostas mais apropriadas. Vou colocar um Risk Owner, o dono do risco, vou colocar outras informações aqui que me permitam depois acompanhar a implementação dos riscos e o monitoramento e controle. Como eu te falei também, em função dessas respostas, a gente pode ter decisões contratuais, né? Então, decisões contratuais aqui é muito comum que eu tenha transferência através de seguros, serviços, hedge, mitigação, melhora o compartilhamento, outras diferentes maneiras que diferentes tipos de contratos, né, trazem mais risco para o seu projeto ou menos risco, dependendo da necessidade do seu projeto. Então, principais saídas aqui que a gente tem é a atualização dos riscos do projeto, decisões contratuais, nosso plano de gerenciamento do projeto ou documentos que possam ser atualizados. O registro de riscos atualizado ele pode incluir várias coisas e aqui é mais uma sugestão, né? Os riscos identificados sempre com a sua descrição, poderia ter o proprietário do risco, o Risk Owner, os resultados da análise qualitativa, os resultados da análise quantitativa, se houver, as estratégias adotadas, gatilhos, se houver orçamento ou atividades de cronograma para aquilo, planos alternativos ou de contingência, descrição de riscos residuais, quer dizer, eu não consegui matar o risco inteiro, sobrou um pedaço, ou riscos secundários, que seriam novos riscos causados por causa de uma resposta, reservas de contingência, que a gente falou lá no nosso 7.3 de orçamento e no nosso 6.5 do
cronograma também. Então, posso ter reservas tanto de orçamento quanto de cronograma. E esse, portanto, o nosso último processo de planejamento, né, de planejamento dos riscos, ainda falta implementar e o monitoramento e controle. Ele recebe o plano do 4.2, então recebe o plano, recebe os documentos e especialmente o registro de risco que vai ser atualizado. Recebe também ativos de processos organizacionais, fatores ambientais da empresa e sai com planos, atualizações do plano, atualização dos documentos, né? Então, atualizações do plano, atualizações são dos planos e dos documentos de projeto. E sai também com solicitações de mudança, que vai para o nosso controle integrado de mudanças, ok? Então, revisa essa aulinha aí, especialmente as estratégias de resposta aos riscos, que são muito importantes, e como é que isso se encaixa em todos os processos que a gente viu até agora. Esse é o último processo de planejamento, agora a gente vai tirar o plano do papel, que é o próximo processo, e depois monitorar os riscos durante todo o ciclo de vida do nosso projeto, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.